A Operação Market Garden foi uma operação planejada de modo ousado e que queria abreviar o fim da guerra. Mas no caminho haviam algumas pontes, e duas delas se provaram um verdadeiro inferno. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. Hoje vamos falar de duas pontes na Holanda que, em 1944, foram o local de batalhas extremamente duras dentro da chamada Operação Market Garden. Mas antes de eu narrar essa história, não se esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal, se não está inscrito, e participe da promoção da camisa dos 80 anos do Dia da Vitória. No final eu explico como você pode participar. Como disse Antony Beevor, aquele famoso historiador que escreveu vários livros como O Dia D, a Batalha das Ardenas, Berlim 1945, Stalingrado, são livros fantásticos que eu recomendo. Beevor falou a respeito da Operação Market Garden. Foi um plano ruim desde o começo e desde lá de cima. O que ele quis dizer com isso? Foi uma operação totalmente mal planejada. Os 100 quilômetros previstos para o avanço desde o norte da Bélgica, cruzando a Holanda e entrando na Alemanha, se mostraram uma verdadeira rodovia do inferno, como ficou conhecida a rodovia 69, que faz este percurso. O marechal britânico Montgomery, que foi o autor deste plano, foi muito criticado pós-guerra por conta da Operação Market Garden. Esta foi a maior operação aerotransportada da guerra e ela conseguiu inicialmente, no avanço primeiro, capturar as cidades holandesas de Eindhoven, juntamente com muitas cidades e até alguns locais de lançamento dos foguetes V2. A rodovia 69, a rodovia do inferno, que passava pela rota planejada, tinha duas pistas estreitas elevadas. E como vocês vão ver, as armas antitanques alemãs praticavam um verdadeiro tiro ao pato no avanço aliado. Havia 6 grandes obstáculos de água entre o ponto de partida do 30º Corpo de Exército aliado e o objetivo final na fronteira com a Alemanha, cruzando o Baixo Reno em Arnhem. O canal Wilhelmina, o canal Zuid-Willens, o rio Maas, o canal Maas-Waal e o rio Waal em Nijmegen, além do Reno em Arnhem. As primeiras pontes foram cruzadas facilmente em Breugel, Veghel, em Grave, até chegar a Nijmegen. As dificuldades que surgiram ao longo destes 100 quilômetros e dessas travessias não abreviaram a guerra como estava planejado. A Operação Market Garden foi um fracasso parcial, como nós vamos ver em nossa visita às pontes de Nijmegen e de Arnhem. O que aconteceu ali em Arnhem foi que os aliados fizeram um plano tentando terminar com a guerra ainda em 1944. Esse plano, bem ambicioso, mas que tinha toda uma lógica de acontecer, porque foi logo após o desembarque do Dia D, que aconteceu em junho de 44. Então os aliados queriam aproveitar o ímpeto e avançar para o coração da Alemanha, para o coração industrial da Alemanha, que é o Vale do Ruhr. Para isso, os aliados, principalmente os britânicos, comandados por Montgomery, desenvolveram um plano que previa antecipar a guerra como eles queriam, que previa atingir o coração industrial da Alemanha e com isso terminar a guerra ainda em 1944. Esse plano consistia na tomada de várias pontes no interior da Holanda, pontes estratégicas, para que, utilizando essas pontes e o caminho entre elas, os aliados conseguissem desembarcar no Ruhr. Na realidade, o plano não funcionou muito bem assim, ou melhor, funcionou uma parte. A parte crucial, a parte final do plano, ou seja, a tomada das últimas pontes bem próximas da divisa com a Alemanha, é que foi o ponto complicado. Uma luta com objetivos sequenciais ao longo de um caminho único é complicado, ainda mais com pontes a serem tomadas. O cronograma era muito apertado. Aparecia já uma falha do planejamento. A operação ela recebeu o nome de Operação Market Garden, ou seja, Mercado Jardim, porque o mercado era
parte terrestre e jardim era a parte aerotransportada. Isso mesmo, o plano previa a ação de tropas aerotransportadas em um número até então nunca visto, e até hoje é considerada a maior operação de forças aerotransportadas da história. Várias tropas do lado aliado participaram desses combates. Os americanos, os ingleses e os britânicos de maneira geral, os poloneses livres, comandados pelo general Sosabowski. Um grande grupo de soldados foi reunido nas duas partes da operação. Em meados de setembro, deu-se o ataque, começando com as tropas aerotransportadas sendo lançadas no território próximo às pontes, que eram os objetivos do plano, e as tropas terrestres que estavam a mais ou menos 80 km de distância dessas pontes começaram a movimentar-se. Acontece que, na Holanda, o território, vocês sabem, é abaixo do nível do mar. Então as estradas geralmente elas são um pouco mais elevadas do que o terreno. E as tropas, após liberarem Eindhoven, começaram a ter uma série de transtornos. Os alemães escondidos na floresta tinham nos veículos aliados um alvo muito fácil. Por quê? Imagine você escondido numa floresta, num terreno baixo, com uma arma antitanque, e o tanque passando numa estrada elevada, ou seja, no ponto de vista mais alto, não tem como errar. Então, os alemães começaram a atacar esse comboio que tinha por objetivo alcançar as pontes e render as tropas aerotransportadas que já estavam em luta feroz nessas pontes. Nijmegen foi o primeiro nó neste avanço aliado. Tomar a ponte de Nijmegen era essencial e estratégico. Os alemães se prepararam para dinamitá-la. E a luta ali foi renhida. Com muito sacrifício, ela foi tomada. Esse é o rio Waal, um dos afluentes do Reno. Estamos na cidade de Nijmegen, na fronteira da Holanda com a Alemanha, do lado holandês, obviamente, porque quem está aqui do meu lado, nos recebendo em Nijmegen e participando do programa mais uma vez, é o Han de Looper. Han, prazer falar com você. Muito bem-vindo à Holanda. Muito obrigado. Como se falou muito obrigado em holandês? Dankjewel. Dankjewel. Muito bom. Então, estamos aqui na cidade de Nijmegen. Vamos falar das várias partes que esta cidade tinha na Segunda Guerra Mundial. Sim. Essa região da Holanda é mais conhecida por conta da Operação Market Garden e pela batalha na ponte longe demais em Arnhem, que fica a pouco mais de 10 quilômetros daqui. Exatamente. Mas aqui, nessa ponte, na ponte de Nijmegen, aconteceu uma batalha muito pior, muito mais forte, não foi isso? Esta batalha foi ganhada por os aliados, sim, mas também foi muito sangrenta. E aqui participaram da luta os paraquedistas e as forças inglesas e também o pessoal da 82ª Divisão paraquedista americana, a 82ª, não foi isso? E mais um exército de ingleses e também uma resistência da cidade de Nijmegen. E aqui também muitos canadenses deixaram a sua vida. Muitos. A ponte de Nijmegen, dentro deste planejamento, era primordial e essencial, altamente estratégica. Devido a essa localização, ao longo de uma importante rota comercial fluvial, Nijmegen tornou-se também um importante centro comercial há muito tempo. E exatamente por isso foi disputada por vários exércitos ao longo de 20 séculos. Até 1936, no entanto, não havia uma ligação rodoviária fixa do lado sul com a margem norte do rio Waal. A travessia era basicamente por uma balsa entre Nijmegen e a cidade de Quaresma. A partir da construção de uma ponte, logo após a Primeira Guerra Mundial, Nijmegen passou a fazer essa travessia também por carros ou pessoas a pé. Mas a ponte se transformou num ponto estratégico e durante a Segunda Guerra Mundial ela foi alvo de muita disputa. Quando a Holanda foi ocupada, em 1940, os próprios holandeses, na tentativa de defender a sua pátria, destruíram a ponte em Nijmegen sobre o rio Waal. No entanto, essa destruição não conteve os alemães que ocuparam todo o país. E a ponte que os próprios holandeses destruíram foi então reconstruída pelos alemães. E já em 1944, a ponte estava novamente sendo utilizada como um importante ponto de passagem, o que obviamente a transformou também num alvo militar, principalmente durante a Operação Market Garden.
A primeira batalha, no entanto, em Nijmegen, aconteceu em 10 de maio de 1940, quando cerca de 1000 aviões alemães sobrevoaram a Holanda na direção oeste, no início da violenta Blitzkrieg nazista. Muitos destes aviões eram aviões de transporte Junkers Ju-52 carregando paraquedistas alemães e rebocando planadores lotados de soldados da infantaria. A missão dessas tropas aerotransportadas, numa ação inédita e ousada, era capturar as principais pontes e vias navegáveis no oeste da Holanda e também capturar e manter campos de aviação importantes até a rendição final da família real holandesa em Haia. O exército holandês lutou ferozmente e a Luftwaffe perdeu muitos aviões naquele dia. Cerca de 361 aviões de todos os tipos foram abatidos no dia 10, ou então destruídos no solo. Foi a maior perda que a Luftwaffe sofreu em um único dia durante a guerra. Mas, após o bombardeio de Roterdã, a Holanda se rendeu e os alemães ocuparam Nijmegen e toda a Holanda. Mas esta ocupação começou a ficar em risco após o desembarque aliado na Normandia, em 6 de junho de 1944. A perspectiva de libertação holandesa ficou maior e a resistência daquele país começou a trabalhar em parceria com os aliados. Até que em 17 de setembro de 1944 começou a Operação Market Garden, que previa a tomada de várias pontes em rios na Holanda, na fronteira com a Alemanha, abrindo caminho então para que os aliados pudessem invadir o coração alemão. Nesta ação, as tropas aerotransportadas da 82ª e da 101ª Divisões Aerotransportadas Americanas e também a 1ª Divisão Aerotransportada Britânica e a 1ª Brigada Independente Paraquedistas Polonesas foram acionados e saltaram sobre o território ocupado holandês. A reação alemã, no entanto, não estava prevista e foi muito feroz. E a batalha chegou a um impasse, com algumas pontes sendo capturadas facilmente, outras, como a de Nijmegen, que tiveram que ser conquistadas com uma luta violenta, e por fim a ponte que se provou longe demais em Arnhem, que não foi entregue pelos alemães e a luta ali também foi feroz. As pontes em Nijmegen eram protegidas e havia guardas de ambos os lados destas pontes, mas os soldados alemães ali não eram exatamente tropas de elite. Assim, os paraquedistas do coronel Royal Lindquist pousaram em sua zona de queda e partiram para a conquista da ponte. Os alemães começaram então a reforçar suas posições com tropas de infantaria e o pessoal da Luftwaffe, e as tropas britânicas chegaram a um impasse. No entanto, com a chegada de reforços, os aliados voltaram novamente ao ataque e tomaram um dos lados da ponte, enquanto que a resistência holandesa impedia os alemães de explodirem essa ponte antes da tomada aliada, principalmente com a história de Van Hoff, um jovem escoteiro holandês que simplesmente cortou os cabos dos explosivos que os alemães haviam instalados na ponte. Uma história de muito heroísmo. A batalha em Arnhem teve uma dinâmica e uma atuação das forças aliadas totalmente diferente, pois foi feito um enorme lançamento de tropas paraquedistas que tomaram uma ponta da ponte, uma cabeceira da ponte, mas não conseguiram cruzar o rio e tomar o outro lado. Ali, a Batalha de Arnhem aconteceu e marcou a Operação Market Garden. O avanço foi lento e as tropas que foram lançadas em Arnhem caíram em cima de 2 divisões Panzer alemãs, que prontamente contra-atacaram. O resultado foi uma batalha terrível em Arnhem, principalmente na ponte, que hoje recebe o nome de John Frost Bridge, ou seja, é o nome do comandante britânico que ali lutou, próximo a Arnhem, em Oosterbeek, especificamente num antigo hotel chamado Hartenstein, que hoje é o Museu Hartenstein, dedicado a celebrar, a rememorar a batalha que ali aconteceu. Esse hotel foi transformado no quartel-general das forças britânicas e posteriormente também começou a receber muitos feridos, e foi o último ponto, o último bastião ali que se rendeu quando os alemães contra-atacaram. Em Arnhem, na cabeça de ponte, ou melhor, na cabeça da ponte, um lado ficou dominado pelos alemães e o outro
pelas tropas britânicas e canadenses que ali estavam, esperando a chegada dos reforços. Só que esses reforços, como eu disse, por conta de todo atraso e ataque alemão ao longo da estrada, esses reforços nunca chegaram. E os soldados que estavam com a missão de tomar e preservar a ponte de Arnhem até a chegada das tropas aliadas, ali lutaram literalmente até a última bala, ficaram sem munição, com muitos feridos, e tiveram que se render. Os poloneses que foram lançados na segunda leva de paraquedistas e planadores tentaram chegar até a ponte e salvar soldados britânicos que ali estavam, mas também não conseguiram cumprir essa missão. Nem os americanos, que vieram tentando cruzar os rios com barcos muito inadequados para a operação, também foram duramente castigados e também não conseguiram atingir a ponte de Arnhem. Ou seja, ela foi realmente uma ponte longe demais. Os aliados não conseguiram tomar essa ponte por conta de uma série de erros, todos esses que eu enumerei aqui no meu comentário. Bom, pessoal, a gente está agora no Museu Hartenstein, o Museu das Tropas Airborne, que lutaram aqui em Arnhem, na Holanda, na tentativa de capturar a ponte de Arnhem, a famosa ponte longe demais. Esse museu está situado no antigo hotel onde as tropas britânicas se aquartelaram e depois serviu também como hospital. E foi aqui que houve a rendição das tropas britânicas e alguns americanos aos alemães, que impediram o avanço aliado. O Hotel Hartenstein, hoje museu, como vocês viram aí, era um foco e um ponto nevrálgico dentro da Batalha de Arnhem. Mas o ponto principal era a ponte. Vamos conhecê-la. Finalmente chegamos a John Frost Bridge, a famosa ponte longe demais. Ao lado da ponte tem um pequeno museu, que serve também como ponto de apoio aos turistas, venda de souvenirs, etc. E do museu você tem uma vista lateral muito bonita da ponte. Depois nós fomos caminhando até chegar à ponte John Frost. Ela foi reconstruída, porque durante a guerra, após a batalha, ela não foi tomada, mas após a batalha ela foi destruída, ela caiu, e aí reergueram e reconstruíram a ponte. Então é possível vê-la em toda a sua magnitude. Os pilares originais estão todos cravejados de balas resultantes da batalha. Se vocês verem as fotos antigas, vocês vão ver que ao redor da ponte está tudo destruído, né? Durante a batalha foi tudo destruído. Hoje está tudo moderno, reconstruído, é muito bonito o lugar, mas as marcas da guerra, as marcas da batalha ali estão incrustadas nos pilares da ponte e em outros locais. Aqui aconteceu uma das maiores ações de forças aerotransportadas. Então nós tivemos a oportunidade de cruzar a ponte por cima e foi muito bom poder pisar nesse solo sagrado, mais um solo sagrado que pudemos visitar, no caso da famosa ponte longe demais. Tem um tráfego intenso de carros. Só quem conhece a história da Operação Market Garden consegue vislumbrar aqui o confronto terrível que aconteceu em cima dessa ponte, hoje chamada Ponte John Frost, em homenagem ao comandante britânico que resistiu bravamente aqui ao lado ao avanço alemão, até que não foi mais possível e ele se rendeu. Estar aqui em Arnhem é vivenciar tudo isso. Você pode estar aqui o ano que vem com o nosso grupo. Seu lugar está garantido. É só entrar em contato. Enfim, foi um longo dia para a gente chegar na ponte longe demais. Mas foi um dia para a gente muito proveitoso. A cidade de Arnhem é um charme e as histórias são impactantes. A Operação Market Garden ficou conhecida principalmente pela Batalha de Arnhem. Nós temos dentro dos nossos roteiros pela Europa um roteiro específico para conhecer Arnhem, Nijmegen e outros locais na Holanda e também na Bélgica e na Alemanha. Se você quiser conhecer esses locais e também saber sobre os nossos roteiros, entre em contato pelo nosso WhatsApp. Para 2025 temos vários grupos. Espero que você tenha gostado desse vídeo sobre a Operação Market Garden.
Se gostou, não esqueça de dar o like, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Aproveite e participe da promoção da camisa dos 80 anos do Dia D, que pode te levar para a Europa. Essa é a nova camisa do Viagem na História, o nosso uniforme para 2025. Porque em 2025 a gente vai celebrar os 80 anos do Dia da Vitória, a derrota final do nazismo diante dos aliados. E essa camisa é o lançamento do Viagem na História. Vejam só como ficou legal a nossa logo colorida com as bandeiras dos países aliados na Segunda Guerra e também o símbolo do V-Day 80 anos. Esse é o selo que vai no ombro da camisa, tá? Então, essa camisa será o nosso uniforme. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais.